Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, nesta noite, a abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Neemias, no capítulo de número 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor durante toda a exposição e eu gostaria de convidar você, então, a estar atento comigo à leitura deste texto da palavra de Deus. Neemias, capítulo de número 13. Eu vou ler primeiramente nos versículos de número 1 e versículo de número 2 e 3. E depois nós continuaremos em toda a exposição lendo o texto bíblico de Neemias. Assim diz a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco nesta noite, que você seja muito edificado para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa sincera oração. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, toda glória seja dada ao teu santo nome. Deus, não há outro Deus além do Senhor. Tu és o único, eterno, infinito, imutável e verdadeiro Deus. E, Pai, Tu nos amaste e deste Cristo na cruz para pagar os nossos pecados e para nos reconciliar contigo. E por causa da obra de Cristo nós somos aceitos, fomos feitos Teus filhos, adotados por Ti. E ninguém muda a nossa posição diante do Senhor. Nós somos justificados. Mas, ó Deus, ainda que tenhamos sido justificados, reconciliados e adotados, nós estamos unidos espiritualmente a Cristo Jesus. E o Senhor requer de nós a nossa santificação. Então, Deus eterno, ajuda-nos a ser uma igreja reformada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Fala conosco, fala com o teu povo nesta noite e abençoa a nossa vida. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de ontem nós celebramos os 504 anos da Reforma Protestante. E há uma frase de um teólogo reformado holandês do século XVII, Gisbertus Vossius. O reverendo Ronaldo Lidori, inclusive, escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo você que leia, que é uma biografia de Gisbertus Vossius e de sua teologia. O nome do livro é Teologia, Piedade e Missão, editado pela editora Hebron. Espetacular o livro do reverendo Ronaldo Lidori. E Gisbertus Vossius alcunhou uma frase que marcou a Igreja Reformada desde aquela época. A frase é Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ou seja, igreja reformada sempre se reformando. Mas a ideia de Vossius não é que a igreja reformada se reforme pelas ideias do seu tempo, mas é que a igreja reformada se reforme pela palavra de Deus. A ideia é Ecclesia Reformata Semper Reformanda pela Scripturae. Ou seja, igreja reformada sempre se reformando pela palavra de Deus. Se nós queremos ser uma igreja reformada, nós temos que ser uma igreja que é moldada pelo que nos ensina a palavra de Deus. E neste texto nós encontramos, querido amigo e irmão, na época do Antigo Testamento, um dos grandes líderes do povo de Deus, que foi Neemias. Neemias foi, juntamente com Esdras, um homem usado para a reforma do povo de Deus no Antigo Testamento. O povo de Judá permaneceu 70 anos no exílio babilônico por causa dos seus pecados. E Deus usa Zorobabel para voltar com o povo. E depois que Zorobabel volta com o povo, é impressionante que você percebe, depois de alguns anos, Esdras retorna para uma reforma espiritual no meio do povo. E depois de alguns anos também retorna Neemias, para que o povo experimentasse um novo momento, um novo relacionamento com o Deus eterno. Neemias volta provavelmente no ano 438 a 436 a.C. E Neemias é usado para reformar a muralha de Jerusalém. Eles tinham voltado do exílio há 92 anos e andavam tão desanimados, tão deprimidos, os seus inimigos os entristeciam tanto que eles tinham edificado o templo, mas não tinham tido coragem de edificar os muros de Jerusalém.
Então Deus manda Neemias para que a cidade de Jerusalém fosse murada, mas passasse por uma grande reforma espiritual. Esdras e Neemias foram contemporâneos durante um tempo em Jerusalém. No ano 433, depois de reconstruir o muro de Jerusalém e reformar a cidade, Neemias volta para se reunir com o rei Artaxerxes, que era o grande imperador do Império Medo-Persa, que governava sobre mais de 127 províncias no mundo antigo. Neemias prometeu que edificaria o muro de Jerusalém e voltaria. E ele foi então se encontrar com o imperador Artaxerxes, com o rei Artaxerxes, porque você se lembra que Neemias era o copeiro do rei antes de ir a Jerusalém edificar as muralhas daquela cidade. Ele é quem bebia o vinho, ou seja, sacrificando virtualmente sua vida pelo rei todos os dias. E ele volta para celebrar o 32º ano do reinado de Artaxerxes. E ele permanece ali provavelmente 8 anos. Então, por volta do ano 424, Neemias assume novamente a sua liderança, a sua função como governador da cidade de Jerusalém, e ele é um instrumento para realizar mais reformas no meio do povo de Deus. E olhando então para essa época, na palavra de Deus, nós vamos aprender aqui, para o ministério de Neemias, observando este ministério tão maravilhoso, nós vamos estudar aqui sobre o retrato de uma igreja reformada. O retrato de uma igreja reformada. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, em primeiro lugar, nós aprendemos que uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Nós vamos ler os versículos de número 1 a 9. Versículos de 1 a 9 de Neemias, capítulo 13. Se você me perguntar, pastor, qual é o capítulo da exposição? Neemias, capítulo 13. Leiamos versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também para contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Aqui nós aprendemos então, amados irmãos, a observarmos o retrato de uma igreja reformada, que em primeiro lugar uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Quando Esdras esteve ali nos dias de Neemias, naquela primeira estado e na restauração da muralha e na restauração do culto, Esdras ensinou ao povo a voltar a estudar a palavra de Deus. E quando Neemias regressa, eles estudaram a palavra de Deus e, lendo Deuteronômio, eles entenderam, meus queridos irmãos e irmãs, que não poderiam entrar no meio da congregação de Israel nenhum elemento misto, misturados com moabitas ou com amonitas. Por quê? Porque quando os filhos de Israel vinham no deserto para entrar na terra prometida, o rei de Moabe não somente não deixou o povo de Deus entrar na sua terra, mas chamou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Você se lembra? Balaque, filho de Zippor, fez isso. E Balaão vinha para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus permitia que da boca de Balaão saísse somente bênção.
E em 3 ocasiões, Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. E Deus usou a boca de Balaão para abençoar o povo de Deus. Então Balaão ensinou a Moabe para que juntasse as moabitas, amonitas e midianitas, para que elas seduzissem os filhos de Israel e os levassem a sacrificar aos falsos deuses. E elas então dançaram diante deles, seduziram os filhos de Deus, eles sacrificaram a falsos deuses e houve uma grande praga no meio do povo de Deus e milhares de homens morreram por causa do seu pecado. E a praga só cessou no momento em que Finés tomou a sua lança e atravessou a um príncipe que levou uma mulher que não era do povo de Deus diante dos olhos de todos para ter relações com ela na sua tenda. E quando Finés, então, atravessa aquele homem no ato sexual juntamente com aquela mulher, a praga cessou no meio do povo de Deus. Então, por causa disso, o Senhor tinha dito que moabitas e amonitas nunca se misturariam com os judeus no culto a Deus. Mas naqueles dias em que Neemias esteve fora, os sacerdotes, querendo aparentar-se com os homens daquela região, buscando favores políticos, permitiram que elementos mistos, ou seja, filhos de mulheres judias com amonitas ou com moabitas, se misturassem no meio do culto de Israel. E naquela época era proibido que qualquer pessoa que não fosse judeu entrasse na parte mais interior do templo. E quando Neemias volta, eles leem as escrituras, então eles tomam a decisão, conforme nós vimos aqui claramente no versículo de número 3, que nenhum elemento misto faria parte do culto a Deus. Diz aí, ouvindo eles o povo, versículo 3 desta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Mas aí o texto da palavra é mais claro ainda, quando Neemias conta que naquela época em que ele esteve fora, o sumo sacerdote Eliasibe, que se aparentou com Tobias, o amonita, se você leu já o início de Neemias, você vai ver que Tobias, o amonita, junto com Sambalate, o horonita, e Gesem, o arábio, eram homens que queriam dissuadir Neemias e atrapalhá-lo de edificar o muro de Jerusalém. Eles ameaçavam contar para o imperador, eles chamavam Neemias para se encontrar com eles no campo, eles tramaram matar Neemias, eles alugaram falsos profetas judeus para que Neemias se escondesse deles e fosse envergonhado em sua liderança. Eles eram homens contrários a Jerusalém, contrários ao culto a Deus, contrários ao avanço do povo de Deus. Mas quando Neemias esteve fora, o sumo sacerdote Eliasibe se vendeu. E numa das recâmaras da casa de Deus, onde se deveriam guardar as ofertas para o sustento e os utensílios para o culto, ofertas para o sustento dos porteiros, dos levitas, dos sacerdotes e elementos do culto, o sumo sacerdote que cuidava daquela recâmara tirou tudo dali e fez uma casa para Tobias em Jerusalém, para que quando Tobias, o amonita, viesse a Jerusalém, ele ficasse no templo de Deus. Fazendo isso, o sacerdote quebrou uma aliança que eles tinham feito nos dias de Esdras e profanou a casa de Deus e ofendeu a santidade do Senhor. E quando Neemias voltou, ficou sabendo daquilo. O texto bíblico nos conta que ele ficou tão chateado que ele pegou todos os móveis que havia ali na casa de Tobias no templo e mandou jogar fora, amados irmãos. Ele lançou tudo fora. Diz assim para nós o versículo de número 8. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Queridos irmãos e irmãs, quando o povo de Deus leu a palavra de Deus, ele não tolerou o ingresso dos amonitas, que não temiam o Senhor. Tobias, inclusive, tinha um nome judeu, né? Terminado com Yahvé, mas era alguém que não adorava somente ao Senhor. Era alguém de uma adoração sincrética e era alguém que não queria o bem do povo de Deus. E Neemias leu na palavra de Deus que não podia participar do culto a Deus no Antigo Testamento quem não pertencia ao povo de Deus. E viu que Neemias, que Tobias tinha uma casa dentro do templo, porque Eliasibe se aparentou com ele, então Neemias mandou arrancar todos os móveis dele, jogou fora e purificou aquela câmara. Talvez você diga, pastor, Neemias era muito duro. Não, meus irmãos. Neemias sabia que o povo tinha sido levado para o exílio por causa do seu pecado. E era necessário manter o povo de Deus no caminho de Deus. Com Neemias nós aprendemos que uma igreja reformada é aquela que busca
reformar-se pela palavra de Deus. Ele leu as Escrituras, o povo leu as Escrituras, e ele tomou uma atitude de purificar a casa de Deus e tirou as coisas de Tobias do templo, fazendo daquela recâmara um lugar para que se guardasse a oferta de manjar, a oferta de incenso, para que novamente os levitas tivessem o seu sustento estabelecido. Quando olhamos para este texto, eu me lembro daquele texto no qual o apóstolo Paulo pregou uma mensagem maravilhosa para Timóteo, já quase no final da sua vida. Em 2 Timóteo, Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, de que foste inteirado, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos ser uma igreja reformada, nós não podemos nos guiar, meus queridos amigos e irmãos, pelos tempos, pela política dos nossos dias, por aquilo que é politicamente correto. Nós temos que nos guiar pela palavra de Deus. Uma igreja reformada é uma igreja que busca reformar-se a si mesma pela palavra de Deus. E como Neemias fez, nós façamos em nossos dias, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas o texto continua a nos apresentar o retrato de uma igreja reformada. E além de buscar uma reforma bíblica, uma igreja reformada busca uma reforma cultica. Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Mas uma igreja reformada busca uma reforma cultica. Nós vamos ler agora a partir do versículo de número 9. A partir do versículo de número 9, diz assim o texto da palavra de Deus. Vou pedir ao Levi que continue projetando para nós. Versículo 9 a 13, num primeiro momento. Depois nós leremos mais um pouquinho adiante a partir do 15. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e dos azeites aos depósitos, por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Neemias está preocupado, amados irmãos, por enquanto, depois a gente vem com 15, Levi. Por enquanto, Neemias está preocupado com o culto a Deus. Nos dias do rei Davi, os levitas tinham sido estabelecidos como cantores no culto a Deus. Nos dias de Moisés, eles já tinham a função diaconal de carregar o tabernáculo. Mas com a construção do templo de Jerusalém, já não havia mais a necessidade de carregar o tabernáculo. Então, alguns deles ficavam como porteiros, outros tinham uma função administrativa e outros uma função diaconal. E eles começaram, então, a se responsabilizar pela condução dos louvores e dos cânticos na casa de Deus. E nos dias em que Neemias veio, tudo isso foi estabelecido, e quando ele voltou para a Babilônia, para a Pérsia, tudo estava correto. Mas os magistrados, amados amigos, que queriam fazer política e se juntar com aquelas falsas nações, não instaram o povo a ser fiel nos seus dízimos. E aqueles cantores, aqueles sacerdotes, eram os pastores, os líderes que cuidavam da manutenção do culto a Deus. E como o povo deixou de ser fiel nos dízimos, aqueles levitas e os pastores não tinham sustento para cuidar das suas famílias. Então eles foram obrigados a renunciar ao ministério que tinham no templo, na casa de Deus, e voltar-se para os seus campos, para trabalharem, para ter sustento para dar à sua família. E o texto bíblico nos diz que Neemias ficou sabendo daquilo. Quando ele chegou naquele lugar, ele soube que os quinhões dos levitas, ou seja, os salários dos levitas, não eram dados a eles. E que os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. A palavra de Deus ensinava que aqueles que serviam a Deus tinham que ser sustentados na casa de Deus. Mas como o povo não foi fiel nos dízimos, então eles tiveram que voltar e buscar o seu sustento. Então Neemias, ele usa uma palavra forte aqui,
contendia. A palavra usada no hebraico é demandar, contender. Fisicamente, Neemias brigou com a liderança do povo e disse: por que vocês desampararam a casa de Deus? Então Neemias foi atrás dos levitas, daqueles que tinham sobre si a responsabilidade do culto a Deus. E ele ajuntou os cantores e colocou cada um no seu posto, cada um com a sua própria responsabilidade. Então o povo de Judá ouviu aquilo e voltou a trazer os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. E Neemias nomeou alguns homens fiéis para cuidarem daquele dinheiro. Selemias, Zadok, Pedaías, Anã, Zacu e Mataías, e tudo porque esses homens foram, Matanias, eles foram achados fiéis, e eles então começaram a pagar os salários dos seus irmãos. Neemias, amados irmãos, nos mostra que uma igreja reformada é uma igreja que busca a reforma do culto. Ela se preocupa com a manutenção do culto conforme a palavra de Deus. É por isso, amados irmãos, que na igreja presbiteriana, nós, em primeiro lugar, sustentamos os nossos pastores. Porque o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 9, que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Ele também diz na carta a Timóteo que nenhum soldado que está a serviço do seu senhor deve se envolver com negócios desta vida. E ele também, querido amigo e irmão, diz lá em 1 Timóteo 5,17, que aquele presbítero que preside bem, que tem o dom da presidência, e se afadiga na palavra e no ensino, é merecedor de dobrados honorários. Esse versículo fala dos pastores que conduzem, lideram as igrejas, que pregam a palavra e que se afadigam no ensino das Escrituras. Então, tudo isso é muito importante para a manutenção do culto, para o alimento da igreja e para o cuidado do povo de Deus. E Neemias restaura os levitas que cantavam, que exaltavam, que adoravam no Antigo Testamento, para que o culto a Deus fosse mantido. E o povo voltou a ser fiel nos dízimos, nos mostrando que a reforma tem que atingir o nosso culto. A maneira como nós adoramos a Deus deve ser uma prioridade para a nossa vida e para a vida do povo de Deus. Mas essa reforma não atinge somente o sustento dos obreiros que se dedicam a cantar, a adorar e, sobretudo, pregar a palavra de Deus. Essa reforma também, reforma cultica, nos dias de Neemias, foi uma reforma que restabeleceu o lugar do dia do Senhor. E agora o Levi vai colocar para nós a partir do versículo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Diz assim o texto: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo e que carregavam sobre os jumentos, como também vinhos, uvas, figo e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem as portas e determinei que não se abrissem senão após o sábado as portas, e coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram mais a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Só a metade do versículo de número 22. Até aí. Meus amados irmãos, nós vemos que a reforma do culto continua. A reforma do culto no Antigo Testamento foi, em primeiro lugar, contando com aqueles que se dedicavam ao louvor. Hoje, na nossa igreja, nós apoiamos o sustento de músicos, mas a prioridade da igreja é o sustento dos ministros do Evangelho e da obra missionária, conforme nos ensina o Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos ministros a cargo de pregar a palavra de Deus e nos edificar integralmente, por isso nós somos fiéis no dízimo e na oferta.
Sustentamos nossos pastores, depois sustentamos os missionários dos campos e sustentamos a igreja de Cristo Jesus. Mas, além disso, é importante guardar o dia do Senhor. E se você estuda bem, quando o povo de Deus, lá no final dos livros das crônicas e também nos livros de Samuel, quando o povo de Judá foi levado ao exílio na Babilônia, uma das razões pelas quais Deus mandou o seu povo para a escravidão na Babilônia foi porque eles ficaram 490 anos na terra e não respeitaram o sábado. A cada 7 anos, os judeus deveriam ter um ano sabático, meus queridos amigos e irmãos. A cada 49 anos, eles deveriam ter um ano do jubileu. E eles não respeitaram aqueles anos. E para cada ano que eles não respeitaram, 70 anos, Deus os deixou no cativeiro. E aí, quando Neemias volta para se reunir com o rei, os magistrados se desviam. E aí o pessoal deixa armar uma banquinha lá em Jerusalém. E os tírios começam a vender peixe. E os próprios judeus começam a trabalhar na sua vinha, pisando nos seus lagares. E outros traziam uva, traziam azeite, traziam trigo. E montaram uma feira em Jerusalém no dia do culto. Quando a Bíblia diz que o dia do culto é o dia do Senhor. É o dia no qual o povo de Deus não deve trabalhar. E o povo judeu era considerado todo ele povo de Deus. Era dia de adorar a Deus, não era dia de trabalho. Mas armou-se uma grande feira em Jerusalém. E quando Neemias volta e olha para aquilo, ele fica irado. Ele repreende os magistrados. Ele proíbe as pessoas de venderem na porta de Jerusalém. Ele manda os seus soldados fecharem a muralha da cidade. Eles fecham o portão da cidade. Mas mesmo assim, aqueles tírios vinham com peixe para a porta de Jerusalém. E os que tinham suas frutas e seus legumes e todos os víveres vinham para a porta de Jerusalém. Então Neemias disse para eles o seguinte: se vocês acamparem aqui na porta de Jerusalém, falando uma linguagem bem do interior do Brasil, eu vou mandar dar uma coça em vocês. Vocês vão apanhar aqui na porta de Jerusalém. Então vocês façam o meu favor. Vocês nunca mais voltem para cá. E aí então, a Bíblia diz que eles não voltaram mais para lá. Neemias foi um guerreiro valente do Senhor. Talvez você olhe para Neemias e diz: pastor, que homem intolerante é esse? Meus irmãos, quando a palavra de Deus está sendo colocada em risco, nós precisamos de líderes que temam tanto ao Senhor, que não se preocupem em agradar a homens ou mulheres, que temam tanto ao Senhor, para que a casa de Deus seja tratada com amor e com carinho, para que o nome de Deus seja honrado sobre todas as coisas. Talvez você olhe e diz: nossa, Neemias é muito duro, mas a Bíblia diz o seguinte em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. O depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina no momento não parece causa de alegria, mas o texto bíblico nos diz, amado irmão, que ela dá um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Neemias teve que enfrentar os magistrados, teve que enfrentar os sacerdotes, teve que enfrentar o povo, mas tudo para que o culto a Deus fosse um culto puro, conforme a palavra de Deus. Uma igreja reformada é uma igreja, querido amigo e irmão, que busca a reforma bíblica, que busca a reforma cultica. Mas, em terceiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que uma igreja reformada busca uma reforma prática. Pastor, qual é o retrato de uma igreja reformada? Em primeiro lugar, uma igreja reformada é uma igreja que busca se reformar pela Bíblia, busca uma reforma bíblica. Em segundo lugar, ela busca uma reforma cultica. Ela zela pelo dia do Senhor e ela é centrada na palavra de Deus. O culto é centrado na exposição bíblica e por isso ela sustenta os seus obreiros para que haja exposição bíblica da palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, uma igreja reformada busca uma reforma prática. Nós vamos ler agora os versículos de número 23 a 29. Uma igreja reformada busca uma reforma prática. Vamos ler versículos 23 a 29. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos.
e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, porque contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Irmãos, nós vemos que uma igreja reformada busca uma reforma prática. Quando Neemias voltou, ele percebeu que os homens do povo de Deus se casaram com mulheres que não eram do povo de Deus. E eles se casaram com as asdoditas. Você sabe quais são as asdoditas, irmãos? São as filisteias. Vocês lembram como os filisteus fizeram o povo de Deus sofrer durante toda a história do povo de Israel? Os filisteus perseguiam o povo. Os filisteus escravizavam o povo de Deus nos dias de Saul e nos dias de Davi. Davi foi usado para libertar o povo da tirania dos filisteus, matou Golias, aquele grande filisteu. E agora, depois de tanto tempo, esses homens de Israel, que foram escravos dos filisteus, em lugar de serem fiéis ao Senhor, se juntam com aquelas mulheres asdoditas, de Asdod, na Filícia, com as amonitas e com as moabitas. E se não bastasse tudo isso, eles, além de se casar com mulheres que não eram do povo de Deus, que não temiam a Deus, que não temiam a palavra de Deus, eles também não ensinavam a palavra a seus filhos. E não ensinavam os seus filhos a falar a linguagem do povo de Deus. Neemias conta para nós que os filhos deles falavam meio asdodita, e falavam a linguagem do povo de suas mães. E a palavra de Deus é muito clara, que Neemias ficou tão chateado com aqueles homens, irmãos, que ele diz que contendeu com eles, versículo 25, contendi com eles, e não só contendeu, os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos. E Neemias então lembra, você não lembra que Salomão se desviou de Deus, mesmo sendo amado por Deus, porque ele se juntou com mulheres estrangeiras? Como é que vocês vão cometer tamanho pecado e vão desviar o povo de Deus? Vocês querem que a mão de Deus pese sobre nós? Neemias está dizendo, irmãos. E aí Neemias conta para nós: como nós vamos fazer esse grande mal? Vocês querem que Deus destrua essa cidade de novo? Parem de brincar com Deus, de Deus não se zomba. E aí a palavra de Deus, irmãos, nos conta que Neemias compartilha que, lembra aquele sumo sacerdote Eliasibe, que tinha arrumado uma câmara para Tobias? Ele não somente fez isso, mas permitiu que o seu neto, filho de Joiada, seu filho, se casasse com uma filha de Sambalate, o horonita, um daqueles outros que queria matar Neemias e não queria que fosse construído o muro de Jerusalém. E sabe o que Neemias fez? Ainda que fosse neto do sumo sacerdote, Neemias diz assim: eu o afugentei de mim. Neemias mandou dar uma coça nele, irmãos. É verdade. Neemias, ele não somente ficou chateado, ele diz o texto que ele repreendeu aqueles homens, que ele amaldiçoou aqueles homens, que ele mandou bater em alguns daqueles homens. Porque aqueles homens precisavam de uma surra, irmãos. Né? Deus, amados irmãos, na época do Novo Testamento, não nos permite golpear ninguém. Na igreja de Cristo Jesus, nós não vamos bater ninguém. Mas dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu tenho visto Deus disciplinar servos dele, e é algo, amado irmão, assustador. Neemias foi um instrumento de disciplina naqueles dias. Ele diz aqui no texto que mandou arrastar alguns pelos cabelos. E aí no final do versículo 29, ele diz: Senhor, se lembre, esses homens contaminaram o sacerdócio e também a aliança sacerdotal e levítica. Eles, além de se desviarem, estão desviando o povo de Deus. Veja comigo, amado irmão, que Neemias busca uma reforma prática. Ainda ontem eu preguei para você de manhã na igreja,
falando que uma igreja reformada é uma igreja que tem como princípio viver somente para a glória de Deus. Isso significa que nosso culto é aquele momento de reunião em que estamos juntos como povo de Deus, mas ele continua na nossa vida. E que todo aquele que se diz reformado vive diante da face de Deus a cada instante. E por isso, o seu culto é cheio de vida, porque a sua vida é cheia de culto. Por isso, irmãos, se nós somos uma igreja reformada, nós não temos que somente amar teologia. Há muitas pessoas, infelizmente, que escondem seus pecados através do conhecimento teológico. Há pessoas que usam o conhecimento teológico para poder pecar, amados amigos e irmãos. Mas o texto da palavra de Deus é muito claro para nós nesta noite. Ele nos chama a uma reforma prática. Ele nos chama a uma transformação diária da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de você e que Ele te ajude a experimentar uma reforma prática. Existe alguma coisa na sua vida que não está de acordo com a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, em 1 de Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Josué 3,5 também diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha compaixão de você. Que Ele derrame sobre a sua vida bênção sem medida. Se você quer ver o Senhor operando maravilhas na sua vida, você precisa santificar-se. Confesse hoje o seu pecado. Abandone em sua vida tudo aquilo que tem desagradado a Deus. E diga, Senhor, não me deixe ser reformado só no nome ou só no conhecimento teológico, mas deixa-me viver para a tua glória. Perdoa-me os meus pecados e me ajude a crescer em santificação, para que eu seja cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Uma igreja reformada é aquela que busca a reforma bíblica, busca uma reforma cultica, busca uma reforma prática. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Que Deus permita que a nossa vida seja culto a Deus e que nós vivamos todos os dias da nossa existência para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor Jesus. Pastor, mas ao olhar esse retrato de uma igreja reformada, além de buscar uma reforma bíblica, uma reforma cultica e uma reforma prática, qual é uma outra característica de uma igreja reformada? Em último lugar, o retrato de uma igreja reformada, amados irmãos, nos mostra que uma igreja reformada busca uma reforma espiritual. Uma igreja reformada busca uma reforma espiritual. Nós vamos ler os versículos 14, depois o versículo 22, na segunda metade, e depois o versículo de número 30. Nós vamos ler então agora o versículo 14, estou voltando aqui no meu texto, e depois o versículo 22, e depois o versículo 30. Olha o que Neemias faz no versículo 14, depois que ele manda voltar a pagar o salário dos levitas. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Neemias, amado irmão, quando confronta o povo no seu pecado, quando lê as Escrituras e tira aqueles ímpios do meio do culto a Deus e deixa que o culto de Deus não seja mais profanado e restaura os levitas, que eram os cantores na época do Antigo Testamento, então a palavra de Deus é muito clara ao dizer a mim e a você que ele diz ao Senhor, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para seu serviço. Neemias, amados irmãos, nos revela uma profunda espiritualidade. E ele ora a Deus dizendo, Senhor, eu fiz isso tudo para a tua glória. Não se esqueça de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Derrama sobre mim a tua bênção. Nós vamos ler aqui também o versículo de número 22. Versículo de número 22. Diz assim o versículo. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Neemias agora relembra por que ele mandou restaurar o sábado.
fechar as portas de Jerusalém, colocou os levitas, que eram os diáconos do Antigo Testamento, e eram sustentados na manutenção do culto. Fecharem as portas de Jerusalém foi para glorificar a Deus. Foi porque ele tinha um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. É porque a sua espiritualidade era abundante. Ele diz aqui, meu Deus, lembra de mim. Ele diz, perdoa os meus pecados, Senhor, segundo a abundância da tua misericórdia. Ele diz, Senhor, na primeira oração, ele diz, lembra-te de mim, eu fiz tudo para a tua glória, para exaltar teu nome. Senhor, agora lembra de mim e perdoa os meus pecados, porque o Senhor é infinitamente misericordioso. Neemias busca uma reforma espiritual, para que o povo de Deus tenha um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, que é misericordioso e nos perdoa de todos os nossos pecados. Se nós queremos ser uma igreja reformada, irmãos, não adianta só ter teologia e ter tradição, nem também ter uma conduta ética que agrade os homens somente. Nós temos que ter uma espiritualidade viva. Nós temos que crer em Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Nós temos que ser homens e mulheres de oração, que fazem tudo para a glória de Deus, e que quando fazem oram e dizem, Senhor, eu fiz tudo para a tua glória, e que oram pedindo perdão de pecados por causa da misericórdia de Deus, porque ele nos amou e deu Cristo Jesus na cruz para pagar os nossos pecados. Mas agora nós leremos também o versículo de número 30. Versículo de número 30. Olha o que Neemias diz no versículo 30. Depois de espancar aqueles homens que não levaram a vida com Deus a sério, e afugentar de si Joiada, não queria o filho de Joiada, porque ele se casou com uma mulher que era filha de Sambalate. Diz aqui, limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Neemias nos conta, meus queridos irmãos e irmãs, desse versículo que ele buscou uma reforma espiritual. Ele tirou todo estrangeiro que não temia a Deus, que não amava o Senhor, que não pertencia ao povo de Deus, do povo a Deus. Mas não somente isso, ele colocou os sacerdotes que conduziam o sacrifício. Você se lembra, no Antigo Testamento o centro do culto era o sacrifício. Agora, como Cristo já fez o sacrifício de uma vez por todas, o centro do nosso culto é a palavra, porque nós anunciamos o sacrifício de Cristo. Mas Neemias, naquela época, então, estabeleceu os sacerdotes para conduzirem o sacrifício e os levitas, cada um no seu turno, ele conta para nós aqui no texto bíblico, conforme lemos, e ele nos diz, amado irmão, que fez tudo isso ele fez para fornecer lenha também, ele restaurou o povo para o culto a Deus, bem como as primícias que o povo deveria levar. E ele diz, lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Neemias não esperava o reconhecimento de homens, ele não esperava o aplauso do povo. Neemias fazia tudo, meus queridos irmãos e irmãs, para a glória de Deus. Mas é impressionante você olhar para a vida dele. Em tudo que ele faz, ele ora. Deus, fiz isso daqui. Fiz isso para a glória do teu nome, Senhor. Lembra de mim. Senhor, também atuei desse jeito. Eu sou pecador, perdoa os meus pecados, Senhor. Lembra de mim. Depois, no final de tudo, ele restaura o culto, coloca cada um no seu lugar, restaura o dízimo, restaura a entrega de lenha, das primícias. Ele diz, Deus, lembra de mim, me abençoa. E se você lembrar do capítulo 1 de Neemias, você vai se lembrar que ele foi para Jerusalém por causa de oração. Porque ele soube da miséria que o povo estava passando. E passou entre 4 a 6 meses orando. E Deus falou com ele que ele tinha que ser o reconstrutor dos muros. Mas a missão era maior. Ele tinha que restaurar a vida do povo de Deus. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, eu me lembro daquele cântico maravilhoso do Hino Reforma, 500 anos, feito pelo reverendo Edilson Botelho e pelo reverendo Estênio Marcios, ambos irmãos, filhos do reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco. O coro do hino deles diz: nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja vida, seja morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos, em Jesus justiça nossa, só lhe deu glória,
só lhe deu glória. Hoje nós vimos na nossa mensagem o retrato de uma igreja reformada. Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Ela se molda à palavra de Deus. Uma igreja reformada busca uma reforma cultica. O centro do culto está na pregação da palavra. E ela sustenta obreiros localmente e também de maneira missional, para que a palavra de Deus continue sendo pregada e seja o centro do culto. Mas ela também zela pelo dia do Senhor e preza para que o povo de Deus venha à casa de Deus adorar a Deus no dia do Senhor. Além de buscar uma reforma bíblica, uma reforma cultica, a igreja busca uma reforma prática. Ela chama seus membros ao arrependimento. E aqueles que querem viver uma conduta desregrada enfrentarão a disciplina, porque essa é a marca da verdadeira igreja de Cristo, é uma das 3 marcas, além da pregação da palavra e administração fiel dos sacramentos. Mas além de buscar uma reforma bíblica, cultica e prática, uma igreja reformada busca uma reforma espiritual. Ela quer chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, para que, seladas pelo Espírito Santo, elas se relacionem com o Senhor pessoalmente, leiam a sua palavra todos os dias, cantem para a glória e para a honra do nome do Senhor, adorem a Deus em espírito e em verdade, invoquem a sua presença e tenham uma vida abundante de oração. Neemias era um homem de oração. Uma igreja reformada tem pastores de oração, tem presbíteros de oração, tem crentes que são homens e mulheres de oração. Os irmãos se lembram da palavra dos antigos: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Nós queremos experimentar o poder de Deus no nosso meio. Lembre-se da frase do reverendo Patrick Johnstone, grande missiólogo inglês. Patrick Johnstone diz o seguinte: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Querido amigo e irmão, nós temos que ser uma igreja de oração, uma igreja reformada, é uma igreja de homens e mulheres convertidos que amam a Jesus sobre todas as coisas, que invocam a sua presença, que moldam sua vida pela palavra, que priorizam o culto a Deus, que se preocupam com a pregação do Evangelho e que querem honrar a Deus no mundo, vivendo para a glória de Deus todos os dias da sua existência. Eu quero lhe perguntar: você tem zelado para que a nossa igreja seja uma igreja reformada? Pastor, como eu faço isso? Em primeiro lugar, se arrependa dos seus pecados e peça a Deus que te dê a bênção de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir daí crescer em santificação todos os dias da sua vida. Em segundo lugar, seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, sustentando o culto a Deus. E também seja frequente na casa de Deus, zele pelo dia do Senhor. Agora, o fechamento da pandemia já passou, você precisa frequentar o culto a Deus. A não ser que você esteja doente ou correndo risco de vida. Mas a Bíblia diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Então cultue a Deus, glorifique a Deus, viva para a glória de Deus e zele pelo culto a Deus. Convide pessoas para ouvir a palavra de Deus, invista a sua vida para pregar o Evangelho e viva todos os dias da sua vida para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor faça de nossa igreja unida uma igreja reformada, uma igreja que busca uma reforma bíblica, uma reforma cultica, uma reforma prática, uma reforma espiritual. Que Deus nos renove o primeiro amor. Que Deus nos faça amar a Jesus sobre todas as coisas. Que nós vivamos todos os dias da nossa vida diante da face de Deus, para a glória do Deus que nos amou e deu seu Filho numa cruz para pagar os nossos pecados. Que Deus faça de você um cristão reformado, membro de uma igreja reformada, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.